Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta. Esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante para você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar, e vamos falar de James Gunn, que agora, com o final da greve dos roteiristas, se sentiu mais à vontade para voltar nas redes sociais e comentar sobre o futuro do seu DCU, do seu reboot, que até então ninguém tinha certeza absoluta que seria um reboot, seria um soft reboot, seria uma continuação, seria uma linha do tempo alterada pelo Flash. Os rumores voavam, as especulações transitavam e ele nunca chegou a falar claramente. Aliás, ele costumava ser bastante dúbio nas coisas que ele falava, ele nunca dava certeza das coisas, só dizia, não é isso, mas não dizia o que era. Agora ele foi um pouco mais claro. E, ao meu ver, foi coerente com o que estava se desenhando. Tanto é que eu, que não tenho informação privilegiada nenhuma, só de acompanhar as notícias, previ tudo o que ele falou. Tudo que ele falou aqui eu já tinha comentado com vocês aqui no canal, já tinha comprado briga com fanbase de esse ou aquele personagem, esse ou aquele ator. Mas o que ele disse aqui pra mim faz total sentido do que eu estava entendendo, sem certeza nenhuma, confesso, mas que eu estava entendendo sobre as intenções dele. E o que ele diz? Primeiro ele fala que Creature Commandos, a animação, que vai ser lançada já pelo selo DCU, é o primeiro filme do canon. É uma animação, mas já conta pro novo DCU. É a primeira história do DCU. Tudo que vem antes não é canon. DCU começa em Creature Commandos. E que Creature Commandos é só um aperitivo. Então, por aperitivo, eu imagino que ele esteja se referindo a uma história que estará ali um pouco relacionada ao universo que ele está criando, não vai construir pilares para a formação desse DCU. É um filme animado que poderia ser lançado daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos, que faria sentido do mesmo jeito. Creature Commandos é o início do DCU, ou seja, é um hard reboot. É uma história completamente nova, que não vai guardar semelhança nenhuma com o que foi feito anteriormente em nível de história. E nada que você viu antes de Creature Commandos conta como aprendizado para o que vai acontecer a partir daí. E ele conclui dizendo que Superman Legacy, esse sim, forma o pilar do que ele quer pro DCU. O Superman Legacy vai estabelecer as regras, vai estabelecer os personagens, vai estabelecer o mundo, vai ser muito mais completo para a gente entender o que ele quer trazer para DC do que a animação Creature Commandos. Começa em Creature Commandos, é só um aperitivo, vai mostrar alguma coisinha ou outra, mas o que estabelece mesmo as regras do jogo é Superman Legacy. Então esquece tudo que vem atrás, inclusive Aquaman, que ainda nem foi lançado, mas já está definitivamente descartado como canon. E aí você pode me perguntar, e os atores que estão confirmados para continuar? Isso não seria uma continuação de canon? Não seria um prosseguimento do que já foi feito? Ele diz depois em outro post. Alguns personagens continuam, mas a história não. Tudo que vocês vão ver com esses personagens é novo, ainda que eles estão sendo interpretados pelo mesmo ator e a mesma atriz. E ele diz que algumas histórias vão casar. Por exemplo, o Batman do James Gunn vai ter os pais mortos no beco do crime. O Superman do James Gunn vai vir de Krypton. O Pacificador do James Gunn vai ter um pai nazista. Mas não quer dizer que o que a gente viu na primeira temporada de Pacificador tá contando pra segunda. O que ele quer dizer com isso? Esquece Aquaman, esquece Flash e Mulher Maravilha, Superman, Batman, daquele jeito que foi apresentado no final do Pacificador. Aquilo não aconteceu. Aquilo aconteceu em outro canon. Ele só vai aproveitar o mesmo ator, alguns elementos que ele acham que fazem parte da construção desse personagem, e reescrever o personagem para uma nova temporada que talvez nem seja chamada de segunda temporada. Eu acho nem justo chamar de segunda temporada. É uma nova temporada de Pacificador. Ou não faz série de Pacificador nenhuma, usa o ator John Cena em um outro
em uma outra atração, com uma participação especial em outro filme. A série Waller, por exemplo, que é outra. A Viola Davis continua como Amanda Waller, mas nada que aconteceu no Esquadrão 1, que já é um pouco descartado no Esquadrão 2, num possível Esquadrão 3 ou na série Amanda Waller, você não precisa se preocupar com nada, que ele vai contar tudo de novo. Num terceiro post, ele indica quais são os nomes que vão continuar. Os atores que continuam, isso é muito importante entender. É uma coisa que eu tô falando com vocês há muito tempo. E que a Marvel tá fazendo com o Demolidor. Apesar de muita gente também brigar comigo. Ah, então o Demolidor é uma quarta temporada? Não é uma quarta temporada. O Demolidor e o Rei do Crime vão ser personagens em uma nova história, limpa. Apesar de terem os mesmos atores. Idem o que ele tá propondo para DC. John Cena, Pacificador, continua. Viola Davis, Amanda Waller continua. Não faz sentido ele escalar o novo Pacificador, sendo que ele escalou o Pacificador. E ele também fala do Solo Mariduenha, que já havia especulações, ele havia dito que o Besouro Azul é o primeiro personagem DCU, embora filme Besouro Azul não fosse DCU. Ele vai aproveitar o ator, sei lá, em Gladiador Dourado. Vai meter o Solo lá como Besouro Azul. Não levem o filme Besouro Azul com ele. Pode ser que nós tenhamos outra família, por exemplo. Outros atores fazendo a família dele. O Besouro Azul não aconteceu no DCU. Pelo menos, não daquele jeito. O que ele vai manter? O ator e a história. Esse cara velho, que é alienígena. Agora, aquela história ali, pode esquecer. Bruna Marquezine? Dúvida. Ele pode decidir manter o interesse amoroso para poder aproveitar ali o personagem, ou não. Não há necessidade. Ele pode simplesmente nem se lembrar que existiu uma Jenny na vida dele. Falando nesses termos. Mas não porque o Flash mudou a linha do tempo, é porque ele não quer. Ele não quer, é uma coisa extra história, sabe? É fora, é bastidor, não é dentro da história. Aí o Flash mudou, então... Não fica pensando assim não, que você vai enlouquecer. Tem outros atores que podem voltar? Eu acho que ele esqueceu de citar alguns. Esqueceu de citar a família dele. O irmão dele tá em Critical Commandos. É o Weasel, é o Doninha, o Xangan. E a esposa dele, a Jennifer Holland, continua com artifício. O James Gunn não colocar a Jennifer Holland em alguma coisa que ele tá envolvido, que ele adora escalar a esposa dele. Então, não citou alguns nomes, outros podem aparecer. Aí você pode perguntar, Gal, Momoa, Margot, vão voltar? Não temos essa confirmação. O James Gunn usou a Margot Robbie no Esquadrão Suicida dele. Então, se ele tiver que escalar uma nova Arlequina, se a Margot estiver disponível, eu não vejo nada de errado ele fazer uma coisa que ele fez com a Amanda Waller, que ele não escalou no primeiro Esquadrão Suicida, mas ele manteve. Por que não continuar mantendo? E se o James Gunn colocou o Ezra Miller de Flash e o Momoa de Aquaman no final de Pacificador, por que não manter os dois? Também é uma outra coisa que você pode esperar, mas não há nada confirmado. O que ele confirmou mesmo é o que eu disse pra vocês. Besouro Azul, Amanda Waller e Pacificador. O resto, os coadjuvantes do Pacificador, se vai ter o mesmo ator fazendo o mesmo vigilante, se parte do Esquadrão Suicida sobrevive na série Waller, se Bruna Marquezine ou qualquer outro coadjuvante de Besouro Azul vai ser aproveitado, não sabemos. O que ele é bem claro é sobre isso. É uma nova história, é um novo universo, não se apegue, não traga referências, eu vou aproveitar alguns atores, mas não se apegue a referências, porque eu não vou considerar o que aconteceu. Quer dizer, algumas coisas que acontecem em qualquer versão desses heróis, então tem que ser mantidas, né? Ele não vai alterar origens estabelecidas. Mas a história em si, você não precisa se apegar. É mais ou menos isso aqui que ele diz, que é algo que eu venho repetindo aqui no canal como especulação, e agora eu repito com certeza. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.